Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao estudo do dia de hoje do arcano A Cegonha ou As Cegonhas do baralho cigano. Apenas relembrando que o início desses estudos de carta a carta é com o objetivo de estar fazendo uma preparação para a compreensão e entendimento da mesa real do baralho cigano ou grande tabuleiro. Então, vamos aqui ao estudo da carta A Cegonha. A sua polaridade ela é neutra. É conhecido como arcano A Cegonha, carta cegonha ou força cegonha. A carta anterior é as estrelas, número 16. E a próxima carta é a carta número 18, o cachorro ou o cão. Quantas palavras-chave temos? Transformações, mudança, sair de uma situação, chegar a uma situação. Quanto ao naipe da Rainha de Taças, para quem gosta de estudar o naipe, temos aqui momento de estar seguindo a própria intuição, momento de olhar para dentro, momento de se entender. Agora o estudo em relação à saúde, lembrando que esse estudo não substitui os médicos, os medicamentos, nem os exames, é apenas um olhar. Quanto à saúde, é necessário ter atenção quanto às pernas, quanto ao útero ou úteros, e a necessidade de alteração de hábitos alimentares. Quanto à esfera do amor, traz informações quanto à fertilidade e renovação em todos os sentidos. Agora, quanto às pessoas, pode representar um transportador, um fornecedor, um obstetra, uma parteira, um nômade, um emigrante. Agora tem o estudo dos aspectos físicos, que vai representar alguém mais esbelto, mais magro, pode ter o pescoço alongado, lábios salientes, pernas longas. Quanto à personalidade, é alguém que traz em si uma fidelidade, uma pessoa carinhosa, bondosa, agradável. Agora, quanto à estrutura financeira, aparece alguém que pode realizar transferências em dinheiro ou alguém que venha receber transferências em dinheiro. E também pode representar as finanças em via de mudança. Quanto a localidades, pode representar uma área movimentada, chaminé, telhado, elevador, escadas. Quanto a animais, a própria cegonha, as cegonhas. Em relação a objetos, pode tanto representar as escadas, quanto acessórios para avião. Agora, quanto ao tempo, traz a ideia de mudança de estação, um período próximo, e alguns profissionais entendem que oferece a ideia quanto ao tempo de 3 meses, 6 meses, 9 meses. Quanto ao tempo, basta escolher a linha de entendimento, de atuação, de compreensão da informação. Agora vamos aqui ao estudo da dimensão arquetípica da carta As Cegonhas.
Para o povo cigano, é uma carta que ela traz a ideia, ela oferece a revelação de algo que precisa ou naturalmente acontecerá a sua transformação. Para o povo cigano, que sempre viveu em muitos ambientes, veio de lá para cá, de cá para lá e assim vai, ele sempre foi muito observador, seja das sociedades modernas, seja quanto aos próprios animais, à natureza. E ele sempre percebia ações muito incomuns no sentido positivo das cegonhas. Primeiramente, sempre observava a cegonha com um ar de majestade, com o seu voo muito belo, com a sua conexão muito forte com a natureza em si, com a paz, com a harmonia. Além disso, a cegonha ela tinha uma predisposição especial para acessar determinados locais ou que eram mais protegidos ou seguros. Então, era de certa forma uma orientação de locais mais serenos e harmoniosos para o cigano poder estar vivendo ali, seja ele só ou seja com a sua comunidade. Além disso, era extremamente comum naquela época, é uma das coisas que o povo cigano ele observava da sociedade e ele assimilou como entendimento ou mesmo como interpretação a ideia da cegonha ou das cegonhas serem os animais que transportam os bebês para as famílias. É óbvio e claro que na sociedade em que vivemos, sabedores do avanço da medicina e de como as coisas funcionam, isso acaba se tornando história para crianças. Porém, nós temos que mergulhar no tempo e no momento que as cartas do baralho cigano foram criadas. Isso traz muita força no entendimento e numa interpretação. Então, vou dar um exemplo. Uma mulher pergunta quanto à possibilidade de existir uma gestação. Daí são tiradas 3 cartas. A primeira carta, que vai na posição central, é a cegonha. A segunda carta retirada do lado direito é a criança. E a terceira carta retirada para o lado esquerdo é a chave. Dentro dessa composição e considerando o estudo do baralho cigano, é claro que existe uma gestação em andamento. Agora um outro exemplo. Uma outra mulher pergunta quanto a uma gestação. Daí sai a carta cegonha em primeiro lugar no centro, depois sai à direita a montanha, depois sai à esquerda a lua. Então a cegonha ela tem uma montanha que ela tem que ultrapassar, existe um bloqueio, uma trava. Então dificilmente existe uma gestação acontecendo. Então tem que se observar o olhar do povo cigano. Então, naquela época, décadas e décadas, séculos e séculos atrás, quanto a contar-se histórias, ao longo da história da humanidade, foi-se escrito histórias a nível escrito mesmo, em livro. Além disso, figuras criadas com essa ideia, livros ilustrados quanto a isso. Então, existe uma energia arquetípica que assimila. E lembrando também que a ideia da estrutura arquetípica é aquilo que se torna comum no inconsciente coletivo e traz uma força. E isso é extremamente importante, esse entendimento, para conseguir acessar o que o arquétipo, a energia da carta está querendo trazer. E da mesma forma que eu dei o exemplo da cegonha com a criança, que é uma vida chegando, ou da cegonha com a montanha, que é uma vida não chegando, é uma carta de polaridade neutra, vai sempre depender das cartas que estão por perto. Por exemplo, pode se perguntar algo, coloca a cegonha do lado do Sol, é incrível. Pergunta se algo, coloca a cegonha ao lado dos ratos, pode ser algo desastroso, complicado. Para mim, eu tenho a ideia, Alberto, que a cegonha ela também auxilia a potencializar a energia, dar uma aumentada. Seja para o aspecto positivo, seja para o aspecto negativo, dependendo das cartas que estão por perto.
Agradeço muito a você a companhia, a oportunidade e nos vemos no estudo do próximo arcano. Muito obrigado.